né? Vou esclarecer, até pensando em umas prováveis dúvidas, eu trouxe aqui um materialzinho para mostrar para vocês, mas antes disso, né, falar um pouquinho sobre a obra Dom Quixote, que foi a leitura que eu pedi para vocês, que eu tinha pedido lá desde o início do ano. E não foi à toa que eu pedi Dom Quixote, não. Tem uma razão muito forte para ter pedido Dom Quixote. E aí eu trouxe a música do Engenheiros, né, que tem o título Dom Quixote, que tem relação com esse clássico da literatura universal. E por que Dom Quixote é um clássico? Aí eu vou responder, né, o que é um clássico. Vou responder citando o Ítalo Calvino, que foi um estudioso, né, um filósofo, um estudioso da literatura, um historiador, e ele dizia que um clássico é aquele que nunca termina de dizer aquilo que tem para dizer. Olha só, um clássico é aquilo que nunca termina de dizer aquilo que tem para dizer. Então, a gente tem vários exemplos de clássicos em muitas manifestações artísticas, né? Não estou falando só da literatura. A gente tem desses clássicos, né, que podem passam séculos e elas sempre continuam atuais, né? Assim como na aula passada a gente falou um pouquinho da Divina Comédia, não é? Que é um clássico da literatura, e aí a gente traz um outro clássico da literatura, que é Dom Quixote, que está nesse naipe aí de nunca terminar de dizer aquilo, nunca terminou de dizer aquilo que se propôs a dizer, não é? E sempre e também, Dom Quixote, ele pertence a um imaginário social. Boa tarde, Júlio. Ele pertence ao imaginário social. Mesmo quem nunca leu Dom Quixote, mesmo quem nunca tenha colocado, né, o livrinho nas mãos assim, ou então folheado alguma coisa, tem essa representação de Dom Quixote, não é? É uma representação, por exemplo, e muitos pintores, muitos artistas, muitas produções, né, se basearam em Dom Quixote ao longo dos séculos, tá? Para a gente poder entender uma obra literária, a gente precisa entender um pouco do contexto. Então, assim, voltando um pouquinho na música do Engenheiros que eu coloquei, né? Ele começa a música dizendo assim: muito prazer, meu nome é Otário, vindo de outros tempos, mas sempre no horário. Peixe fora d'água, borboletas no aquário. Muito prazer, meu nome é Otário. O que é o otário? O otário, no sentido do dicionário, é uma pessoa ingênua, é uma pessoa tola. Então, muitas vezes, na nossa vida mesmo, a gente... muitas vezes na nossa vida, a gente, né, é chamado de otário. Por quê? Porque às vezes você quer manter a sua virtude, você quer se manter fiel às coisas que você acredita e você é chamado de otário. Nossa, você é otário, hein? Você, por exemplo, pessoa que, né, você está fazendo um trabalho de escola, né? Vamos dizer assim, da resenha, né? Você está fazendo aí a sua resenha, você quer fazer o mais caprichada possível, né? E pesquisa para saber sobre né, o contexto de produção dessa obra e tal. Aí o seu colega que quer fazer mais ou menos fala assim: ah, você é otário, cara. Que é isso? Faz de qualquer jeito mesmo, que isso aí, né? Ela vai ler isso aí, né? Assim, sabe como é que é, né? Então, de vez em quando, você é otário, você é bobo, você é besta. Pra que vai ficar perdendo tempo com isso? Vai que você é otário, né? Então, assim, isso tem muita relação, e o que o Gessinger coloca na letra da música tem muita relação com a obra, tem uma relação direta com a obra, não é? Porque o Dom Quixote, ele é um louco, ele é tido como louco, não é?
E depois na música ele começa, né? Um prazer cada vez mais raro, a aerodinâmica num tanque de guerra, e por fim ele coloca assim: tudo bem, até pode ser que os dragões sejam moinhos de vento. Muito prazer ao seu dispor, se for por amor às causas perdidas, por amor às causas perdidas. Ou seja, ele se mantém fiel, mesmo sendo chamado de otário, né? Por quê? Porque ele coloca lá que vaidades que a terra, estou buscando aqui, vaidades que a terra um dia, aerodinâmica num tanque de guerra, vaidades que a terra um dia de comer. Então, assim, eu me mantenho fiel às coisas nas quais eu acredito. Se o fulano está me chamando de otário, o problema é dele, né? Vai resolver a vida dele, deixa para lá, não é? Então, assim, por quê? Porque no final das contas, não é? A vaidade, essas vaidades todas aí, a terra vai comer mesmo, né? E é mais ou menos o que o Miguel de Cervantes, ele traz em Dom Quixote. Ele dá uma aula, na verdade, de como viver bem, de como tentar viver bem em sociedade. É uma aula de política também, né? De política no sentido da etimologia da palavra, buscando a etimologia da palavra política, né? Que é fazer o bem comum. Então, para entender isso, a gente precisa buscar o contexto. Então, a gente está falando de uma obra do século XVII. Então, de tudo aquilo que a gente viu na aula passada a respeito, né, daquela transição ali da Idade Média para, né, aí as manifestações artísticas que vão sofrendo influência ali com o humanismo, e aí vem o Renascimento, a Reforma Protestante, né? A gente tem um século XVII muito dividido entre essas questões, tá? Então, conforme eu falei com vocês, desde o início do ano, quando a gente começou a falar de literatura, sempre essas manifestações, sempre a história da humanidade, né? E a literatura, ela está dentro disso, a história, ela faz essas retomadas. A história, ela não apesar, né, dos livros de história, eles trazem uma descrição linear da história, ela não é linear, porque ela tem essas aproximações e afastamentos o tempo todo, não é? O tempo todo a gente vai perceber referências retomadas lá do período medieval, referências retomadas lá do período clássico, não é? Hoje, século XXI, tá? Então, a gente vai perceber isso. A gente tem um texto do Gessing, essa música Dom Quixote, que faz uma leitura de uma obra lá do século XVII. E a gente está falando de uma composição aqui, tarde, uma composição do século XX, não é? Então, essa ideia que a gente tem desses acontecimentos, né, que vão fazendo essas aproximações e esses afastamentos. Por isso que foi muito interessante, eu quero dar os parabéns para vocês, analisar os mapas mentais de vocês. Eu fiz a correção, baixei um por um e fiz o comentário na correção. Depois, quem ainda não viu, busca lá, tá? Mas isso que eu pude perceber também, tá? É essa capacidade de vocês, cada um faz de um jeito. Tá onde, Felipe? Tá lá no SIGA. Você vai entrar lá no SIGA e vai no cantinho esquerdo, tem lá atividades. Você vai clicar em atividades, clica em tarefas, você vai buscar lá, vai aparecer todas as tarefas que eu já dei até hoje, você busca a tarefa do mapa mental, e na frente dela, lá no cantinho direito, vai estar lá um íconezinho, igual uma folha de caderno. Então, você vai clicar lá, vai estar lá, visualizar a correção. Aí você vai ver lá, tá? Então, a gente percebe essa leitura, né? Cada um faz de um jeito. E é realmente isso, né? A leitura que cada um faz, por exemplo, de uma obra literária, como Dom Quixote. Mas existem regularidades, né? Existem coisas também, existem pontos na obra que foram analisados, foram estudados ao longo dos séculos, né? O que a gente pode perceber do Dom Quixote é que
sendo um homem, né, o Cervantes ali, sendo um homem do século XVII, é esse homem dividido entre as questões ainda, né, dos valores cristãos, colocados pelo teocentrismo, né, e os valores antropocêntricos trazidos pelo Renascimento, pelo humanismo e pelo Renascimento. Então, esse homem do século XVII, ele vive um conflito entre esses valores. Tá? Por quê? Porque a gente tem um Concílio de Trento que está ali tentando estabelecer uma nova metodologia de atuação através da Contra-Reforma, né? Uma reação da Igreja ao movimento da Reforma Protestante. Então, a gente, toda essa questão ali, muito bem descrita pelo próprio personagem, muito bem revelada pelo próprio personagem Dom Quixote. Por quê? Porque ele é um homem... Então, você vê, o Miguel de Cervantes, ele tenta desenhar para nós ali um homem de valores, um homem de princípios, um homem bom, não é? O Dom Quixote, ele é um homem bom. E ele mostra todos esses, e ele demonstra, por toda a influência que ele sofre aí da leitura das novelas de cavalaria, né? Da literatura de um modo geral, e mais especificamente das novelas de cavalaria, toda essa questão que ele preserva dos valores cristãos. Dos valores cristãos que eu digo, gente, no sentido próprio da palavra mesmo, não no sentido institucional, não no sentido da igreja, tá? Valores como justiça, né? Valores como o amor ao próximo, tá? Que no Dom Quixote eles aparecem numa forma muito platônica, né? Muito ideal. É o plano superior, é o plano imaterial, não é? Então, é muito, muito platônico. Então, ele tem ali ele assume aquela figura do cavaleiro medieval, é um homem de meia idade, né? Já aposentado, falido, né? Tá ferrado na vida, mas ele se apega a essa relação que ele tem com a literatura para se manter vivo. É essa a questão. Então, a literatura, a cultura, de um modo geral, ela traz, né, essa vida para o personagem. Né? A Camila está dizendo aqui que o fato do Dom Quixote ser totalmente fora dos padrões dos cavaleiros comuns poderia ser considerada uma crítica de Cervantes a essas novelas de cavalaria? Sim. Né? Sim e não. Vamos em partes. Né? Toda a obra do Cervantes, né? todo Dom Quixote, ele é uma alegoria. O que é uma alegoria? É um conjunto de metáforas. É metáfora o tempo inteiro. Então, a gente pode afirmar isso, que a obra é uma alegoria, é esse conjunto. Então, na verdade, quando o Dom Quixote, né, ele foge desse padrão, ele até, a princípio, ele parece caricato, né? A princípio, ele parece caricato, porque é um homem de meia idade, fraco, que não corresponde ao ideal de um cavaleiro medieval, porque é aquele cara, né, parrudo, forte. Aí é um homem de meia idade que mal consegue subir no cavalo. Então, o cavalo dele, na verdade, é um pangaré, né? É um Rocinante, é um pangaré. Então, essa crítica, né? É a caricatura do cavaleiro medieval, certo? Mas, ao mesmo tempo, os valores que o Dom Quixote preserva são valores, né, daquele tempo. São valores no sentido, aí com muita influência ainda desses valores cristãos, mas não no sentido, como eu disse, né, institucional, com relação à própria igreja, mas no sentido mesmo, aí sob influência do humanismo, a questão, né, do Renascimento e do próprio classicismo, a questão do ideal, né, aquilo que é ideal. Por quê? Porque a gente tem ali
um século XVII, que ainda assim os estados, eles ainda estão em formação, então ainda, né, são necessárias ainda projeções de leis para organizar as sociedades, né, todo aquele período ali, saindo do período medieval, então precisa de uma organização. Então, basicamente, as sociedades, elas vão se organizar, isso que o Cervantes coloca, né, na obra, que as sociedades, elas vão se organizar muito a partir da consciência dos homens, dos próprios homens. Então, essa organização social, ela se dá a partir daí, tá? Dessa consciência dos homens. E qual que é a consciência do Dom Quixote? Né? É essa manutenção dos valores. Mesmo, e ele dá uma aula para a gente, né, dessa questão até onde está, né, a verdadeira razão e a verdadeira loucura. A princípio parece assim que o louco é o Dom Quixote, o Sancho representa o lado racional, né, e o Dom Quixote o lado passional. Mas às vezes há uma troca de papéis, né? Às vezes o Sancho, ele acaba cedendo, né, aos ímpetos do seu senhor, né, que ele chama de senhor, que no caso é o Dom Quixote, né? Ele se nomeia Dom Quixote, tem toda uma investidura aí para ser um cavaleiro, né? Então ele traz esse desafio de pensar a realidade na perspectiva do sonho, porque a nossa vida é assim, não é? Às vezes a gente sonha e está na realidade, a gente está na realidade e tá no sonho. A gente, às vezes, consegue, né, realizar e praticar as coisas, e conseguir as coisas na realidade a partir de um sonho. Então, a nossa vida é assim. Né? Agora, a maneira como você consegue equilibrar aí é que está a questão. Não é? O Dom Quixote, por exemplo, né, o senso dele de justiça, que o Cervantes quer mostrar, né, que o senso dele de justiça, às vezes, faz ele quebrar a cara. Né? Quando ele tenta libertar aqueles homens que estavam presos, né? Ele liberta os caras, e os caras vão jogar pedra nele. Então, né, o senso de justiça dele, que às vezes né, ele cai, mas ele se levanta. Por quê? Porque ele né, ele segue um princípio, ele segue um propósito a partir daquela loucura, daquele vaneio, que a gente não sabe se é loucura, né? E às vezes ele e o Sancho vão trocando de papel, né? Por quê? Porque o ser humano é assim, o ser humano não é totalmente racional e nem é totalmente passional, ele tem essa mistura aí desses dois elementos, né? Ao mesmo tempo, ele mostra também uma questão muito importante que tem nisso aí, né? Que o Cervantes, ele coloca o Sancho ali para acompanhar o Dom Quixote, não é um personagem sozinho. Então, você tem, por exemplo, nas novelas de cavalaria, você tem, né, o grande herói que sozinho empunhou a sua espada e foi lá e libertou aquele povo e salvou a donzela da torre e pipipi enfrentou o dragão e tal. Ele sozinho, uma única figura. Dom Quixote não. Dom Quixote tem a presença ali do Sancho Panza, né, para mostrar a necessidade de diálogo também em sociedade. Então, quando eu falei que ele dá uma aula de como viver em sociedade através da figura desses dois personagens. O Sancho Panza ali, ele é um coadjuvante que tem um papel fundamental ali nessa relação aí com a vida real, não é? Então, que é necessário diálogo, não dá para polarizar, né? E é o que a gente está percebendo no mundo hoje, né? Essa polarização. O ser humano não dá para ser polarizado, o ser humano, ele não é polarizado, ele é feito dessas questões, não é? Ele não é só razão e ele não é só emoção.
ele trabalha o tempo todo com tudo isso, né? O grande mistério é saber lidar com isso, né? É saber ajustar essas coisas para que a gente possa, né, dominar, né, e não ser dominado, tá? No sentido dominar a sua própria vida, né, e não ser dominado por ela, tá? Então, essa questão é uma questão muito que vai para a essência do homem, né, que tenta traduzir essa complexidade humana. E justamente isso, porque, né, a questão que eu falei com vocês, a questão da razão e da emoção sempre ali, né? A gente está ali num processo de século XVI com o Renascimento, o advento das ciências, mas aí vem o Cervantes e diz assim, olha, gente, a ciência, assim como a linguagem, ela não é capaz de representar fielmente a realidade, né? Não é capaz de representar fielmente a complexidade do homem. Então, vem uma figura como, né, toda essa alegoria em Dom Quixote para dizer isso para a gente. E aí a gente tem uma influência do Dom Quixote, aí lá no século XVIII, com Schopenhauer, que foi um filósofo, estudioso também dessas questões, que mais tarde também vai influenciar Freud. Então, Freud, quando ele traz a questão do consciente, do inconsciente, né, a gente tem ali, na figura do Quixote e do Sancho, o consciente e o inconsciente, né, dialogando, né, são questões que pertencem à complexidade do homem, né, à complexidade humana. Então, é muito interessante a gente, né, perceber isso também e tentar ver. Schopenhauer, por exemplo, no século XVIII, ele vai dizer o quê? Que tem até uma obra dele que diz, cujo título é Do Mundo como Verdade e Representação. Então, ele diz que o homem, ele busca sempre por verdades, que aquilo que o homem vê na realidade é apenas uma representação que ele traz para a realidade. Então, assim, trocando em miúdos, né, o homem está sempre buscando verdades. Quando ele alcança uma verdade, ele, né, ficou satisfeito com aquilo, ele fica insatisfeito porque ele tem uma outra verdade que ele busca. Então, ele vai buscar. Então, o homem está sempre na busca de atingir determinados objetivos, de determinadas verdades, né, que são sonhos, trabalhando, né, com essa realidade. Mas aí você vai pensar assim, então vai ser um homem infeliz, um homem insatisfeito. Mas aí ele traz uma solução, né? E qual é a solução? Inspirada no Dom Quixote, né? Qual que é a solução? É a literatura, é a música. Então, Schopenhauer, ele está muito ligado à questão musical, então ele diz que a música, ela salva a alma. Então, assim, e é verdade, às vezes, quando você está muito, dependendo do gosto, né, da pessoa, a música, às vezes, ela te acalma, te relaxa, te faz sair, né, te faz esquecer de algum problema. Então, Schopenhauer traz isso, mas muito ligado também a essa questão quixotesca, né, que ele vai buscar na literatura um homem ali falido, velho, sem perspectiva, ele busca na literatura uma forma de se manter vivo. Então, foi a literatura, todos os seus sonhos, a projeção que ele faz naquela mulher ideal, que é a Dulcinea, que não existe, né? A Dulcinea de Toboso. Então, todo esse sonho é que o mantém vivo, né? Essa espécie de inconsciência aí da realidade é que o mantém vivo, né? O sonho que o mantém vivo. Tanto é que quando ele recobra a consciência, ele morre, né? Então, a gente tem essa perspectiva do Dom Quixote aí para poder pensar, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Quer relatar alguma coisa? Às vezes, uma dúvida? Eu queria colocar para vocês, né, uma espécie de análise um pouco da obra, até do contexto. E vamos dizer assim, uma fofoca literária, né? É que o Cervantes, ele narra as aventuras e desventuras do Dom Quixote, né?
o Cavaleiro da Triste Figura, mas a vida dele também foi repleta de aventuras e desventuras também, né? A vida do Cervantes, então tem um pouco disso também, né, da vida dele refletida no personagem, tá? Ele participou de uma batalha e nessa batalha ele se machucou, perdeu os movimentos, ele não perdeu a mão, mas perdeu os movimentos da mão esquerda, e teve muitas desventuras amorosas também, então, assim, um pouco também reflexo da própria vida do escritor, tá? Bacaninha? Beleza? Alguém tem alguma coisa para colocar? Se não, fala não, que eu vou andando. Não? Bacana, então. Beleza. Então, gente, tá tranquilo, tá favorável. Como vocês, né, o nosso projeto que é vocês elaborarem uma resenha dessa obra, que eu espero que tenham lido ou que ainda lerão com muita atenção, principalmente depois desses apontamentos, né? Eu vou mostrar para vocês, no material que eu disponibilizei nessa semana, eu coloquei lá, né, um material detalhadinho, que eu já tinha até elaborado lá no período do afastamento, da suspensão, sobre resenha, né? Então, tem lá tudo detalhadinho, como funciona, exemplo lá de uma resenha de filme, beleza. Mas eu pedi uma resenha e essa atividade aqui que eu vou mostrar para vocês, essa atividade aqui que está lá, que ela abre, que é errado. Deixa eu interromper aqui, peraí. Atividade avaliativa. Isso. Estão vendo aí? Está dando para ver? Fala, tá, beleza. Então, a proposta é que vocês criem uma resenha, né? E eu trago aqui tudo detalhadinho, o que vocês precisam fazer, quantos parágrafos. Então, na verdade, eu quero que essa resenha tenha 4 parágrafos, tá? Porque a minha ideia já é começar a relacionar aí com o projeto de texto argumentativo, né? Então, com essa questão muito bem definida da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, tá? Então, eu detalho aqui direitinho para vocês o que eu quero. Então, essa atividade, ela abre amanhã, fica até o dia 17 para vocês fazerem e me entregarem. Tem aqui o número de linhas, se for digitado ou se for manuscrito digitado, porque para eu corrigir é melhor, porque eu consigo, né? Eu consigo, por exemplo, aqui na revisão, ó, eu consigo fazer um comentário, tá? No balãozinho, beleza? Eu consigo fazer as minhas intervenções no texto, tá? Mas se não der, ninguém sofre por isso, eu dou um jeito, né? Se você só consegue fazer manuscrito e me mandar a foto, né, pelo aplicativo, beleza também, e aí eu vou fazer o comentário lá na própria correção que o Siga me dá. Tem um arquivozinho lá que ele abre que me dá a correção, tá bom? E eu devolvo o arquivo para vocês corrigido, lá mesmo na atividade, tá? Bom, então, para vocês entenderem melhor como funciona a estrutura de uma resenha, eu fiz um materialzinho aqui, pegando uma resenha de um clássico da nossa literatura brasileira, que é o Dom Casmurro. Vou apresentar para vocês agora. Nesses aspectos estruturais da resenha, né? Quais são esses aspectos estruturais e como você pode fazer isso para falar do Dom Quixote, tá? Então, eu peguei Dom Casmurro. Dom Casmurro é uma história clássica, mesmo quem não leu já ouviu falar né?
do grande enigma que ninguém consegue decifrar até hoje, nem vai, né? Do grande enigma, se a Capitu traiu ou não Bentinho, se o filho é ou não do Bentinho, e ninguém nunca vai saber, tá? Mas então, o que você acha, Elaine? Foi aí. Oi? Você acha que traiu ou não traiu? Eu sou defensora da Capitu. Eu sou defensora. Bom, essa resenha aqui, ela mostra muito, essa resenha não é minha, tá, gente? Mas ela mostra o meu ponto de vista. Então, assim, a escolha não foi por acaso, não, tá? Mas eu aceito outros posicionamentos, né? Porque eu tô bem na linha do Quixote, eu aceito diálogo, tá? Não sou polarizada. Mas eu trouxe aqui um exemplo, tá? Então, a gente tem a introdução falando do Dom Casmurro, e nessa introdução ela está bem divididinha aqui, né? Porque a introdução de uma resenha, o que você tem que fazer? Você tem que dizer, né, sobre qual obra você está falando, você está analisando, a obra, o autor, e de modo bem objetivo, e que traga ali a ideia central daquela obra ou daquele objeto que está sendo analisado, né? E aí, você traz uma determinada problematização. Essa problematização não quer dizer que é um problema, né? Que haja um problema, mas qual seria uma ampliação, vamos dizer, dessa ideia central da obra, né? E aí tem a tese. Qual que é o seu posicionamento com relação a essa problemática que você colocou, né? Então, assim, é uma atividade de argumentação. Então, na resenha, você está trabalhando a argumentação. Então, esse autor, ele diz o seguinte, que Machado de Assis, escrevendo Dom Casmurro, produziu um dos maiores livros da literatura universal. Mas, criando Capitu, a espantosa menina de olhos oblíquos e dissimulados, de olhos de ressaca, Machado nos legou um incrível mistério, um mistério até hoje indecifrado. Então, ele fala, né, ele se posiciona logo no princípio, apresentando a obra, dizendo que é um dos maiores livros da literatura, mas também já trazendo o seu ponto de vista, né, que é a Capitu, e aí, entre aspas, aí, os termos usados pelo próprio Machado, né, dizendo que a Capitu é a responsável por esse incrível mistério que até hoje é indecifrado. E aí vai haver uma expansão aí desse mistério, né? Há quase 100 anos, os estudiosos e especialistas esmiuçam, analisam a obra sob todos os aspectos. Em vão. Embora o autor se tenha dado o trabalho de distribuir pelo caminho todas as pistas para quem quisesse decifrar o enigma, ninguém ainda o desvendou. Então, olha, desenvolvimento do tópico frasal, né, da contextualização, né? E aí vem uma tese, um posicionamento mais evidente. A alma de Capitu na verdade, na verdade, né, são o que a gente chama de operadores argumentativos, mostram o posicionamento. Na verdade, quer dizer, na minha verdade, né, um labirinto sem saída. Um labirinto que Machado também já explorara, mas baseado em fatos concretos, né? Em personagens como Virgília, em Memórias Póstumas, e Sofia Quincas Borba. Personagens construídas a partir da ambiguidade psicológica. Então, traz todo o trabalho que o Machado faz nos seus livros, né, com relação a essa complexidade da psicologia, da psique humana, né, e analisando o Capitu, dizendo que Capitu, na verdade, é esse labirinto que Machado traz, através dela, né, o labirinto da própria psique humana, tá? Muito, muito baseado, muito sob influência freudiana, tá? Nesse momento, século XIX, tá? Então, a gente tem aqui, no segundo parágrafo, que é o segundo e o terceiro parágrafos, eles são o desenvolvimento do texto. Então, o desenvolvimento de uma resenha, ele traz o posicionamento, você vai
colocar aspectos positivos ou negativos, não é necessário colocar os dois, né? Depende do seu posicionamento. E ele coloca aqui um aspecto positivo com relação à obra e traz o resumo. Então, nos 2 parágrafos do desenvolvimento, você vai resumir, enxugar, tá? Enxugar mesmo todo o enredo. Mas de modo que você consiga atrair a atenção do leitor, o interesse do leitor para aquela obra. Então, Machado de Assis leva uma leitura muito envolvente, emocionante e fascinante. Veja que os adjetivos, eles posicionam. Envolvente, emocionante, fascinante, permeando muito bem as personalidades de cada um dos personagens. Bento Santiago, também conhecido como Dom Casmurro, ou Bentinho, começa a narrativa, contando de onde veio seu apelido, dado por um poeta em um trem. Depois ele desenvolve a história, contando sua vida desde a infância, quando seu futuro seria ir para um seminário e se tornar um padre, devido a uma promessa feita por Glória, sua mãe. No entanto, há alguém que faz o coração do garoto bater mais forte. Consequentemente, ele passa a se perguntar o porquê de ter que ir ao seminário. Capitu. Veja, olha a relação que é estabelecida. Se o posicionamento dele lá é com relação à influência que Capitu exerce na obra, ele vai trazer aqui, quando ele resume a obra, ele traz aí a questão da Capitu, né? É ela que vai ser o ponto-chave aí para desencadear essa rebeldia do Bentinho não querer ir para o seminário, né? E aí ele continua resumindo. Capitu é a vizinha de Bento, os dois são amigos bem próximos, de longa data, e desde que a garota aparece no livro, já se sabe que ela será o interesse amoroso de Bentinho. Fato que, obviamente, se concretiza depois. Porém, ele deve ir para o seminário e se tornar um padre, mesmo que não queira, já que a promessa deve ser cumprida. Olha só, posicionamento. Até a metade do livro, é Capitu quem dá as cartas na relação, né? Então, a ideia, é fato, mas ele se posiciona, ele diz aqui, ele, né, demonstra a leitura. É inteligente, tem iniciativa, procura articular maneiras de livrar do seminário, etc. Trata-se de uma garota humilde, mas avançada e independente. Todavia, em uma frente de fatos contraditórios que vem à tona, surge uma dúvida. Capitu traiu o Bentinho com Escobar ou não? Então, ele consegue resumir toda uma obra complexa, com uma linguagem também, às vezes, muito complexa, né? Traz a essência. E aí conclui com uma visão, né? Um contra-argumento com relação à questão da Capitu, né? Ser ou não a influência disso tudo. Bentinho utiliza o arbítrio da palavra para culpar sua esposa, mas é ele quem narra os acontecimentos, e por isso pode manipular os fatos da maneira que lhe convém. Veja como que o autor, ele se posiciona nesse momento também, né? Ele está dizendo, olha, vamos prestar atenção, porque mesmo que a Capitu tenha sido aí, né, o pivô, toda essa confusão gerada na narrativa, né, a gente tem que considerar que o Bentinho é o narrador personagem. Os fatos são expostos a partir da perspectiva dele. Então, ele vai falar aquilo que melhor lhe convém. É o posicionamento do autor da resenha, com relação àquilo que ele leu, tá? Bom, e por fim, né, a conclusão. Então, a conclusão ele retoma, na verdade, a conclusão de uma resenha é justamente essa retomada dos fatos e dos argumentos que foram trazidos ao longo do texto. Então, não se sabe, portanto, até que ponto os fatos relatados correspondem ao que ocorreu, ou são uma interpretação feita pelo personagem, que, além de tudo, escreve que não tem boa memória. Então, olha só, ainda para reforçar aquela questão do ponto de vista do autor, do personagem autor, né, ele faz uma referência a algo que está lá na história e mostra a leitura, né? Ele escreve lá na história que ele não tem boa memória. Então, se ele não tem boa memória, ele pode estar fazendo confusão, né? Então, nesse sentido, a questão central do livro não é o adultério, e sim como Machado introduz na literatura brasileira a questão da mulher
à frente de seu tempo. Coloca no centro de sua temática a menina que não se deixa comandar e, em virtude disso, perturba a ordem vigente naquele ambiente social estreito e conservador, que foi o século XIX. Então, o posicionamento aqui desse autor dessa resenha é que, né, na verdade, a intenção do Machado de Assis pode ser até que ele tenha pesquisado, gente. Isso não impede pesquisa, né? Mas que ele tenha pesquisado algum estudo sobre Dom Casmurro, né? Mas ele afirma, diante de toda a argumentação que ele traz, que isso reflete a maneira como a Capitu é retratada e a maneira que esse enigma é criado, como esse enigma é criado, demonstra, né, essa temática de uma mulher à frente do seu tempo que incomoda. Então, essa mulher emancipada no século, né, no século XIX, ela incomoda. É essa a perspectiva que o autor dessa resenha traz, né? Então, a gente tem essa construção argumentativa aí numa resenha, né, que traz o resumo de um enredo, de uma história, de um livro complexo, né, mas que se posiciona, que consegue se posicionar. Então, na verdade, é essa a tarefa que vocês têm de tentar articular essas relações aí, né, do seu posicionamento, e isso não impede também que vocês pesquisem, né, ou que se baseiem também naquilo que eu disse aqui nessa aula a respeito do Dom Quixote, tá, de todo o histórico da obra também, tá certo? Essa capacidade de condensar as informações é que é muito importante para os próximos projetos que a gente tem também, tá bom? Mas não se preocupem, uma coisa que eu queria falar, não se preocupem com nota, tá? O meu objetivo é, como dizia Rubem Alves, nota é uma inverdade. Eu consigo observar nos textos de vocês, né, o projeto de texto que vocês tiveram. Então, assim, eu vou fazer, o meu objetivo é analisar os textos, fazer a correção, devolver para vocês, que vocês leiam a correção, que vocês reflitam sobre os pontos que eu coloquei, muito mais do que uma questão de nota, tá bom? Então, assim, esse é o meu objetivo com vocês. Para melhorar mais a escrita de todo mundo. Beleza? Queria saber se tem alguém que quer fazer uma pergunta, mais alguma pergunta, se tem alguma colocação, se está tudo bem. Está tudo beleza, Antônia? Exata, Laís, a diferença da resenha para o resumo é essa exposição de opinião, sim, né? Mas, assim, sabendo relacionar, né, essas informações muito bem condensadas do enredo, né? E que não é uma coisa muito fácil, não. Fazer resumo não é fácil, né? Você tirar a essência não é fácil. E se posicionar diante dessas questões, tá? Eu vou compartilhar depois lá no Telegram esse arquivo, tá? Para vocês. Eu vou gravar em PDF e compartilho lá no Telegram com vocês, beleza? Então, se ninguém tem mais nada a declarar, né? Fale agora ou cale-se para sempre. Se não há nada a declarar, eu vou dar por encerrada a nossa reunião. Desejo bom final de semana para vocês, bom feriado, né? Quem puder descansar aí no feriado, descanse, precisa descansar, que eu sei que a coisa... Eu sei porque eu estou vivendo na pele, porque não está fácil para os professores também não, viu? Mas ontem eu sentei aqui 7h30 da manhã e saí 9h30 da noite. Mas a gente chega no final, a gente vence essa parada, tá bom? Então, bom feriado para vocês, bom final de semana. Tá bom? Descansem. Para nós todos. Tá bom? Um abraço.